Cada passo é como um retorno ao passado. Sempre que visita o túmulo do pai, no cemitério do Alecrim, em Natal, a jornalista Denise Gutenberg renova uma saudade que não passa. O professor João Gutenberg está enterrado em um espaço à parte no Campo Santo, destinado aos mortos que na vida professavam o judaísmo. Denise, que hoje mora na Noruega, nasceu em Natal e foi criada de acordo com a tradição judaica. Ela conta como o pai pesquisou e buscou ao longo de anos as raízes da religião dos ancestrais. O que eu me lembro, os relatos dele, ele contou que não se sentia à vontade, porque minha avó era evangélica, e ele não se sentia à vontade com aquilo. Ele via que aquele negócio estava errado. E a partir daí ele foi procurar informações, ele descobriu também sobre o passado marrano dele. Denise foi educada segundo os preceitos do judaísmo, fundado pelo profeta Abraão por volta de 1700 a.C. O judaísmo é a primeira e a mais antiga das três grandes religiões monoteístas, que tem como base a crença em um único Deus. De acordo com a Universidade Hebraica de Jerusalém, a população judaica em todo o mundo hoje é de quase 15 milhões de pessoas. Mas Denise não nasceu oficialmente judia. Segundo a Torá, a lei que rege a doutrina, só é judeu aquele que nasce de um ventre judeu. Já nasci inserida não pela lei judaica oficial, mas eu já nasci inclusa na comunidade. A lei judaica, ela diz que você nasce judeu se sua mãe for judia. E no caso a minha mãe não era até então, ela não tinha feito o processo dela. Alguns anos depois dela já frequentar a comunidade, aquela coisa toda, ver se sentir em casa, ver que aquilo era bom, aí ela decidiu levar o processo dela em frente. Aí foi quando eu plenamente recebi a documentação de ambos os pais. No cemitério do Alecrim, o pai de Denise não está sozinho. Aqui também foram enterrados outros judeus que viveram em Natal no século passado. O espaço destinado aos túmulos judaicos foi doado pela Prefeitura de Natal às famílias em 1931. Nós colocamos lá na estrela de Davi, são duas letrinhas. Aquele é um pé e aquele é um nun. Po nikvar, significa aqui descansa. E no meio da estrela tem Tzion, ou seja, Sião, terra de Israel. A jornalista destaca algumas tradições que permanecem, como o ato de colocar pedras nos túmulos, um gesto de respeito e amor aos mortos. Por que o judeu não coloca flor? Porque a flor é muito bonita, mas eu fui ensinada que as flores, se você quiser homenagear uma pessoa, flores são lindas, mas elas devem ser dadas em vida. As pedras, elas simbolizam a eternidade. Mãe da pequena Danita, Denise ensina à filha os preceitos da religião que tanto o pai dela buscou. O judaísmo é uma cultura, é uma fé. O judaísmo não tem dogmas. Para mim não existe assim, chegar e dizer, não, isso é pecado, foi a educação judaica que eu recebi, e não faça isso porque não é bom para você. Não baseado na culpa, olha, você fizer isso, você vai para o inferno, isso nunca existiu. Então isso me deu uma liberdade maior de ação. Eu sempre fui uma pessoa que nasci para ser eu mesma. Relatos históricos dão conta que judeus convertidos faziam parte da esquadra de Pedro Álvares Cabral. A primeira comunidade judaica se estabeleceu em Salvador em 1530, mas a perseguição religiosa obrigou os judeus marranos a fugir para o interior do país. No Rio Grande do Norte, o destino escolhido foi o Seridó, e do costume de comer carne bovina sem nenhum traço de sangue, teria nascido a nossa popular carne de sol. Carne de sol pega a carne fresca e abre e salga. E espera até o outro dia, né, para ela escorrer, né? Aí ela vira carne de sol. Como infelizmente aqui em Natal é muito difícil você conseguir um abatedouro caché, né, que é feito de acordo com a tradição judaica, mas nós temos as adaptações.
A carne de solda é um exemplo, que você tira todo o sangue dela. Você sabe o que é um quipá e tefelins? Você sabe para que servem? Na reportagem de amanhã você vai conhecer detalhes da indumentária religiosa e dos costumes que os judeus fazem questão de preservar no dia a dia. Metzavet, Rinhayon Leva, Eta.